Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 2, versículo 22. Eu vou ler só um versículo. Só um versículo. Não esquecendo que o fundo do tema é o Deus imutável. Ele não muda na sua essência, no seu ser, no que diz, no que faz, no que professa. O tema de fundo é este: ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. Diz assim Isaías 2, 22. Não confieis mais no homem, cuja vida é um sopro, pois qual é o seu valor? Não confiei mais no homem, outras versões, cujo fôlego está nas narinas, pois qual é o seu valor? Senhor Deus eterno Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa para poder louvar o Teu nome, o poder sentir a Tua presença por causa da Tua infinita misericórdia, pelo sangue do Seu Filho que está sobre nossas vidas, e que o Senhor possa falar no meu e nos nossos corações através da Tua palavra, que a unção do Senhor seja sobre a minha vida, senão inócuo e vazio que sair dos meus lábios, e que o Senhor confirma a Tua palavra em cada coração para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, parabéns aos jovens. Não me reportou com esses louvores para o meu tempo mais jovem, né? Mais de infância, hinos antigos, né? Bonitos, hinos que só exalta, glorifica e engrandece Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também foi cantado um hino domingo passado, que fala que só o Senhor, né? Que exaltemos o Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra e não há outro Deus, né? Nosso Deus é soberano. Esse hino é uma afronta para os ateístas desse mundo que não crê que o Senhor é Deus. A igreja também podia tomar esse hino como lema, né? Nesses tempos de ateísmo, que o nosso Deus é soberano e não há outro, conforme tudo que foi anunciado e louvado aqui nessa noite. Amém? Dentro deste fundo aqui que foi nos passado e que foi apresentado aqui, que trouxe num louvor um contexto que Deus não muda, que da mesma forma que Ele saiu do céu em honra e glória, Ele desceu e Ele voltou quando os portais celestiais se abriram para entrar o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Louvores que Ele é Deus, Senhor, cuida de nós, é soberano. Louvores que foram anunciados aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, que nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo para nós suportarmos as afrontas. Vocês conseguem imaginar aqueles apóstolos vencendo as lutas e as dificuldades se eles não fossem cheios do Espírito Santo? Nesse ateísmo que está aí, se nós também não formos cheios do Espírito Santo, como vamos vencer? Tantas ideias, tantas filosofias, tantas colocações que é dada de Deus, que dizem que Deus, até essas coisas, que Deus também pode ser mulher, isso que se dizem por aí, mas que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não é todos que creem. Só crê quem crê nele, na palavra dele. Porque muitos não creem em Deus, não creem em Jesus, creem nos seus outros dogmas, nos seus outros líderes eclesiásticos. Então quem crê nessa mensagem e confia nesta palavra, que crê que Ele é imutável. E o escritor aos Hebreus estava trazendo isso a eles, dizendo: olha, vocês querem abandonar a fé, vocês querem voltar ao judaísmo. E ele resume diante da vida que eles tiveram no deserto. E o escritor diz: não adianta voltar atrás, não adianta sacrifícios, não adianta voltar a tudo isso. Isso tudo que foi feito é sombra.
do verdadeiro sacrifício. Não tem como deixar de saber que Jesus Cristo é o Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não dá para voltar atrás, não tem outro meio de salvação, não tem outro meio de chegar ao céu, não tem outro meio de estar eternamente com o Pai, não tem outro meio de reconciliação, de perdão, remissão de pecado, não tem outro meio de adoração a não ser através de Jesus Cristo. Não tem acesso ao Pai, esses louvores não chegam nas narinas de Deus como cheiro suave, se não for através do sangue de Jesus Cristo na nossa vida e da unção do Espírito Santo que nos inspira a louvar e adorar ao Senhor, e Ele recebe o louvor e nos abençoa com a Tua presença. Tudo é Jesus. Tudo é para Ele. Ele é o Criador, Ele é o Remidor, Ele é o Redentor, Ele que foi julgado, mas Ele vai voltar para julgar. Que a sua palavra não muda, mas há ideias, há pensamentos, há convicções que muitas das vezes nós, humanos, não queremos deixar, porque achamos que é melhor para nós. Quando Jesus veio, os judeus também não quiseram aceitar aquela palavra que Ele trouxe. Não era confortável aos seus corações, não era confortável aos seus meios de vida, ao que eles faziam, viviam. E diante desse texto e contexto que eu li aqui de Isaías, que Deus o levanta para anunciar o Evangelho, para falar sobre o estado no qual eles estavam vivendo. E o texto nos diz, nos 2 primeiros versículos do capítulo 1, que nos diz assim: ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor diz: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. 13, o boi conhece o seu proprietário e o jumento coxo, pois posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Deus demonstra aqui para Israel, através dessa visão que Deus, Isaías falou de vários tempos. O tempo foi longo de Isaías profetizar diante do reinado de alguns reis, que diz aqui no capítulo 1, versículo 1. E ele fala do amor de pai. Irmãos, Deus escolheu o povo de Israel, por quê? Porque todo o povo da terra estava corrompido. Eles se desviaram de Deus, eles se desviaram do Criador. Então Deus chama um povo diferente, começa através de Abraão e surge uma nova nação, com estatutos, com normas, com toda a forma de eles adorarem a Deus e de eles serem diferentes de todas aquelas nações que existiam em sua volta, porque aquelas nações já estavam condenadas. E Deus não queria condenar todo o povo, o amor de Deus é muito grande. Então Deus levanta um povo para si, para reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E Deus chama aquele povo e vai crescendo, Abraão, Isaac, Jacó, e aquela nação poderosa que surge. E aqueles outros povos abandonaram a Deus, deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar ídolos, postes ídolos, viverem como aqueles outros povos viviam. Isso não agradava a Deus, e Deus falando a eles: olha, esse contexto de vida aí fora não me agrada, está condenado. Mas Israel queria aquela vida. O tempo foi passando, Israel foi esfriando. A adoração que Israel tinha com Deus, de sacrifício, das festas, da solenidade, das festas sabáticas, das festas da lua nova, todo o início de semana, sacrifício, tocar as trombetas oficiais, holocaustos, sacrifícios de manjares, tudo isso Israel fazia.
mas não fazia mais como fazia outrora. O tempo foi passando, Israel foi perdendo aquele primeiro amor, foi perdendo aquela essência de adorar a Deus. E Deus chamou Israel para ser um povo, para mostrar às nações que o Deus verdadeiro, o Criador, era o Deus de Israel. E eu e você como igreja, não esqueça nunca disso. Deus veio para Israel, povo, nação, e eles não os quiseram, rejeitaram. Aí o que Jesus faz? Levanta uma igreja. Israel não queria adorar a Deus, mostrar a esse mundo que o Messias veio para trazer a salvação e o Filho de Deus, e que Ele é o verdadeiro Deus, e não o que eles estavam adorando também naquele tempo. Então institui a igreja para quê? Para adorar a Deus, para mostrar a esse mundo que só há um Deus, um Senhor e Salvador. E as mesmas ordenanças que Ele dá a Israel, Ele traz para mim, para você, que é a igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado serão salvos. Anunciar, curar, libertar, ou seja, anunciar que Jesus é Deus, que só há um a ser adorado, que só há um a ser exaltado, que há só um a ser glorificado. Esta é a incumbência da igreja aqui na terra, a minha e a sua incumbência. Porque nós vemos quantas pessoas adorando quantas coisas. Adoram lua, adoram astros, adoram imagens, adoram escultura. Está tudo dentro do contexto desse texto. Então a função é adorar a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que está fazendo por nós, pelo que Ele vai fazer por nós. Por isso que muitas das vezes, através dessa adoração, nós engrandecemos a Deus e mostramos a esse mundo. Por isso o batismo, descer as águas, ser batizado, o velho homem morre. Surge um novo homem que passa agora a adorar a Deus, que passa a glorificar a Deus em Cristo Jesus, que passa a anunciar a palavra de Deus, uma palavra viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra e vai ter a divisão do espírito e da alma, e penetra uma palavra viva, que ela é eficaz, ela tem a direção e ela sabe o que faz. Uma palavra que corta como a espada. No tempo dos romanos, aquela espada de bronze cortante, que era muito perigosa, e os homens temiam, porque era luta braçal, corpo a corpo. Então aquela espada de bronze tinha um corte na sua lâmina de 2 lados. Então quando entrava no adversário, no opositor, já saía rasgando ele em 2 pedaços. Então essa palavra também é cortante. Irmão, não tem como esconder-se dessa palavra. Ela vai na divisão do espírito e da alma. Ela conhece as intenções do coração. Ela não conhece o que sai da nossa boca, mas ela sabe o que está aqui dentro. Adorado ao Senhor. Ana saía só palavras que o sumo sacerdote não entendia e julgou, mas Deus conhecia o que estava aqui dentro, a intenção do coração dela, a humilhação que ela passava, o sofrimento que ela passava. Mas se o Senhor me der um filho, eu colocarei na tua mão e tu faz o que lhe apraz. Jesus Cristo é o Logos eterno, é a palavra que adora, é a palavra que trouxe tudo à existência, é a palavra viva que se encarnou e se fez presente e andou sobre essa terra e foi crucificado, mas ressuscitou até o 3º dia. Então Ele é o poder, a palavra está nele, a palavra é dele, a palavra é Ele, o poder pertence a Ele, a palavra é viva, porque ela é a ação do Espírito Santo de Deus.
Então, quando a palavra vem, o Espírito que dá vida à palavra penetra dentro da nossa alma e nos faz confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, e nos faz reconhecer que somos pecadores e que precisamos do sangue de Jesus Cristo para ser salvos. A palavra é poderosa, a palavra não muda, a palavra é eterna, porque a palavra é o próprio Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, adoremos ao Senhor. Só adora quem tem a palavra, porque a adoração sai da alma, sai do Espírito, ela é viva e eficaz, e Deus abençoa o louvor, porque Ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Mas Israel preferiu confiar no homem. Israel correu atrás das nações, dos costumes, das práticas, das fórmulas e formas que eles adoravam seus deuses. E o mundo está aí. Se nós fôssemos o Israel de Deus, estaríamos nesse mesmo contexto. As nações em volta, cultuando tantos deuses, e os deuses desse mundo querendo entrar na nossa vida, querendo entrar na nossa mente, querendo entrar em nosso coração. E quantos que o tempo passa e já não vivem mais como vivia? Quantos não choram mais? Quantos não oferecem mais sacrifícios de louvores? Quantos que não externam da alma aquilo que está louvando? Quantos que não vivem mais uma vida de adoração a Deus? Porque o tempo passa, as dificuldades surgem, as falácias, as filosofias que surgem nesse mundo, as heresias, líderes que mudam suas posições, dizendo que anunciam essa palavra, mas o pano de fundo não tem nada da palavra, e quantos são enganados, são levados a enganos, como foi anunciado para nós domingo passado, sobre as lideranças desse mundo distante de Deus. E quando falamos de Deus, quando falamos que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós estamos falando da nossa vida espiritual. Porque Israel tinha uma vida social, e a vida social de Israel era normal a de qualquer um: trabalhar, plantar, alimentar, ter família, ter casa. Era normal, como todas as nações. Mas a vida espiritual de adoração a Israel, reconhecendo que tudo que eles têm veio do Senhor, é o que pesou. Porque vida social como igreja, irmão, nós temos como todo mundo aí nesse mundo. Todo mundo trabalha, todo mundo tem que se alimentar. Mas para representar esse Deus que não muda, é imutável, a nossa vida social tem que ser uma vida regrada, de agradecimento a Deus por tudo que nós temos, e agradecendo a Deus por tudo que nós não temos, e agradecendo a Deus por tudo que nós podemos ter, e agradecendo a Deus pelo que Ele vai fazer, de vir nos buscar para morar eternamente com Ele na glória. Então a nossa vida espiritual, que é diferente das demais, nós não nos prostramos a ídolos mudos que foi feito por mãos humanas.
Nós não acreditamos no Espírito encarnado, porque o morto, o que é que pode trazer para a vida? Por isso que nós cremos em Deus, nessa palavra muitos não creem. Por isso que nós temos que ser totalmente diferente na nossa conduta de adoração e nossa conduta social onde estivermos. Por isso que há uma diferença dos que são cristãos e dos que não são cristãos. Por isso que há uma diferença entre uma figueira e uma macieira, uma mesma árvore não dá dois frutos, isso é conduta. Uma fonte de água não solta dois tipos de água, doce e salgada. Isso é a conduta que nós temos aí fora. Então, para nós provar, porque crer, o mundo não crê nisso. Mas nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E se nós, irmãos, fôssemos fazer uma prova no vestibular, o que você acha de Jesus, dissertativa? A, B, C, D. Que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele morreu por nós. Todas as verdades, todas as alternativas estão corretas? Sim, todas as alternativas estão corretas. Não é isso que nós iríamos colocar? Sim. Mas embaixo tem uma outra pergunta do vestibular. Quem é Jesus na sua vida? Reconhecer todos os atributos de Deus, sim. Agora vamos descrever em 20 linhas que o texto pede, ou 30. Quem é Jesus na sua vida? Esta vale o máximo para aprovação. O que você iria escrever? A A foi fácil, não foi? E a B? É a redação que vale mais. O que vou orar, irmãos? Vou exemplificar. O que eu vou orar a Deus? O que eu vou falar com Deus? Se eu nem o conheço. Não sei nem se eu falo pai, filho, o que eu falo? Como que eu começo a minha oração? Nunca falei com ele. Irmãos, a vida do homem é um sopro. O fôlego está nas suas narinas. Irmãos, o homem vê a vida porque Deus soprou o fôlego de vida nele. Sem Deus, sem o fôlego de Deus, sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Irmão, se tampar isso aqui, rapidinho a gente cai duro, morto. Se acabar o oxigênio que nós respiramos, irmãos, eu não entendo nada de medicina, mas quem sabe, quem estuda sabe, ó, tem um tempinho. E se soltar, talvez algumas sequelas fiquem aqui para dentro. Irmãos, não basta só saber as alternativas. O principal é descrever esse mundo, é ser um CDzinho desse aí, ó, que está tudo gravado aqui dentro, e tocar bem alto, para que o mundo e todos vejam onde você estiver, quem é o Senhor na sua vida. Adorado é o Senhor. Quem sabe você diria assim: pastor, haja caderno para me escrever quem é Deus na minha vida. Eu vou ficar dias e dias escrevendo bênçãos e vitórias. Jesus é meu Deus, meu Rei, meu Salvador. Ele me curou, Ele me operou, Ele fez milagre, Ele salvou minha família, Ele me batizou com o Espírito Santo, Ele me deu um novo nome, Ele me deu experiência tremenda, Ele me faz chorar na presença dEle. Eu sinto a Sua presença, eu sinto o Seu gozo, Ele é tudo para mim. Mas talvez você iria escrever: o tempo está acabando, tem tempo para fazer a prova. E quando a gente vai fazer prova, a gente entra em desespero quando o tempo está acabando. Aí vai sumindo tudo, a gente não sabe o que escreve.
Era terrível meu tempo de escola. Quando eu sabia, 5 minutinhos o primeiro levantar. Mas quando eu não sabia, eu vi o primeiro levantar, segundo, terceiro, quarto, está dando 1 hora e estou eu lá sentado, sem saber o que escrever. O que você escreveria? Quem é Jesus na sua vida? Aleluia! O povo de Israel não reconheceu que Ele era o Senhor da sua vida, que Ele era o Pai. A maldade de Israel estava nos seus corações, a maldade de Israel estava na vida deles, deixaram de adorar a Deus. O texto diz aqui no 5: porque sereis ainda castigados? Porque insiste na rebeldia. Olha o que Isaías está falando para o povo de Israel. Depois de tudo que Deus fez por eles, os milagres que eles viram, as bênçãos do Egito, as proteções e maravilhas, porque ainda permaneces na rebeldia. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Não há coisa alguma sã, desde a ponta dos pés até a cabeça. Irmãos, a hora passa tão rápida. Israel chegava lá com sacrifício. Israel chegava lá com holocausto. O Israel chegava lá adorando, irmãos. O Israel fazia suas festas de adoração, as festas religiosas dadas pela lei mosaica. Israel estava lá. Nos dias certos estava lá. Mas nos outros dias eles estavam em outros lugares, adorando outros deuses, manchando suas mãos com sangue, fazendo sacrifício humano, se prostituindo cultualmente, se embebedando, fazendo injustiça. O lema de Deus é a justiça, é o amor. O amor está acima de tudo. Não é esse amor, minha esposa Dilma, eu te amo, coisa linda. Quando eu conheci ela com 20 anos, eu te amo, quero casar com você. E nesses 36 anos, acho, de casamento, como que foi esse amor que eu declarei? Aí entra o amor não aqui, mas o amor aqui. Vou te honrar, vou cuidar de você. Sabe que eu fiz tudo isso? Mas há o tempo do arrependimento. Então o amor está acima de tudo. Sem amor não tem adoração. Sem amor não viria Jesus. O amor está acima de todas as coisas. É o que nos une. É o que faz nós compreender e entender o que é o homem sem Deus. O amor nos faz compreender de quem é o homem distante de Deus. O amor nos faz compreender a nós dedicarmos a nossa vida para que aquela alma seja salva e não vai para a perdição eterna. O amor faz nós dedicarmos a um jejum, a uma consagração, a campanhas na igreja, dia após dia, para que naquele dia de julgamento, aquele ente querido que a gente tanto ama não seja condenado, mas o amor nos faz sacrificar a nossa vida até jejuar 30, 40, 50, 60 dias para que aquela alma seja salva, porque ela é valiosa para mim e muito mais para Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus, que doa, que se possível morre. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele faz desenvolver em nós, no fruto, esse amor.
Sem o Espírito Santo não somos nada, irmão. Nada, 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 nada. Tem uma igreja que diz assim: receba o Espírito Santo, pode falar em língua aí, pode falar. Aí no dia que o menino cai endemoniado lá, a irmãzinha da igreja chega lá: pastor, vai orar lá pela família, porque está endemoniado lá. Mas eles não é da igreja? É. Mas o pastor não vai lá orar? Não. O pastor só expulsa demônios se levar na igreja. Se não levar, ele não vai não. Mas eles não são todos cheios de Espírito Santo? Todos não falam língua estranha? Fala, mas não é tudo cheio? São. Vocês estão compreendendo o contexto das coisas? As falácias, as enganações que existem nesse mundo? Porque o demônio existe, irmãos. Talvez tenha alguém aqui que nunca viu alguém endemoniado. Mas eu nasci numa igreja vendo muitas pessoas sendo oprimidas, caindo. Minha mãe oprimida deu um soco no quartinho. Lá, lembra da igreja de quando eu sempre de Umbanda? Ela deu um soco no vidro do quartinho, endemoniado, 2 socos, com as 2 mãos. Abriu os 2 pulsos na hora, rasgou. E agora? E só uma pessoa endemoniada fazer isso? Vocês já viram isso? Não sei se todos aqui conhecem. Porque também dirigi uma igreja na qual o obreiro foi lá me chamar: pastor, tem um demônio lá, não consigo expulsar. Minha mãe nem cicatriz na mão tem. Ela foi para a igreja, era oprimida, endemoniada. Deus a libertou. Nem cicatriz na mão ela tem. Quem conhece ela sabe. Hoje tem 86 anos, está lá fraquinha, mas daquele jeitinho. Daquele jeitinho. Sabe o que ela diz? Eu vou dizer uma coisa: isso é ela que diz. Ela que diz. Eu sou do mesmo jeitinho. Na minha casa não entra televisão. No meu corpo não entra mais calça comprida. Eu sou desse jeito. Fui liberta e nunca mais eu faço o que eu fazia. E ela tem 86 anos. E é do mesmo jeitinho a experiência dela com Deus. É a experiência dela com Deus. Cada um tem a sua. Não estamos entrando no contexto. Nós estamos falando do Jesus mesmo ontem, hoje e eternamente. Na vida nossa, para a nossa vida, para a glória do Senhor Jesus. É experiência. Porque eu falo: mas mãe, conversa algumas coisas com ela. Ela fala: sabe por quê? Não a criticando jamais, porque se não for a ela, não estaria aqui. Porque quando o filho estava morrendo, é ela que estava lá orando. Quando o outro estava todo desgraçado lá e desgraçada lá, é ela que estava orando e Deus deu a vitória. Quando o marido dela estava morrendo, porque meu pai era meio bravinho, sabe? Não em agressões, mas ela ficou assim: será? Meu Deus, eu não pode ter perdido a salvação, tantos anos na igreja, mas às vezes algumas condutas dele. Senhor, e ele havia morrido, ele foi muito ruim para minha mãe. E quando ele morreu, minha mãe disse assim: olha, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse assim lá no velório, e ela sofreu, hein? Meu pai era ébrio. Meu pai não valia nada, nada, nada. Bêbado, ébrio, prostituto, bagunceiro, não valia nada. Só não levantava a mão para ela, porque o dia que ele levantou, ela tacou fogo na casa. Eu lembro disso, eu tinha uns 4, 5 anos. Levanta a mão, vai morrer todo mundo. Meu pai, bêbado, desesperado, caindo, tacando água para todo lugar lá, apagou o fogo. Nunca mais levanta o dedo para mim, senão eu te como vivo. Endemoniado, sabe como é que é, né? É, não é? É. Aí Deus o levou, libertou, mas ainda ela achava que aquelas condutas, mesmo estando na igreja, mas tem condutas, irmãos, que parece que fica a dúvida se realmente é cristão ou não é, né?
Pastor que sabe bastante disso, né? Pastor que sabe. Para isso que tem pastor, não é isso? Para isso que tem pastor. Para corrigir, para orientar, para levar a ver espaço, para trazer a palavra, para né? Que estiver fraquinho, dá alimento, busca, põe no ombro. E ela disse: eu faria tudo de novo, eu começaria a minha vida toda de novo com esse homem. Eu falei: meu Deus, só quem ama mesmo. Porque olha, o que sofreu dizer, eu começaria tudo de novo. Enquanto muitos dizem, graças a Deus que morreu. E quantos que nem morrem já estão casando tudo de novo. E ela disse: começaria tudo de novo. E está lá, adorando a Deus, exaltando a Deus, fraquinha, talvez está até nos assistindo aqui. Adorado é o Senhor, bendito é o nome do Senhor Jesus. E nesse contexto, Israel deixou o pai, foi deixando, foi desviando, a corrupção foi entrando, foi ficando doente, deixou que invadissem Israel, o reino do norte caiu e começou a invadir Israel. Israel, Judá, sobrou ali sitiada. Irmãos, quando há uma invasão, a destruição, a morte, a fome, a desespero, a mudança, o equilíbrio sai fora do normal. Espiritualmente falando, nós temos o inimigo da nossa alma, não temos? Não vamos falar do mundo ainda, do inimigo da nossa alma, que chama diabo e Satanás. E nós éramos dele, fomos comprados por esse que é eterno, que nos criou, nos resgatou de novo. O inimigo no jardim do Éden pegou, agora eles são meus. Jesus foi lá, preparou um plano e disse: não, eles voltam, agora eles são meus novamente. Mas continuaram na mão do inimigo, o inimigo fazendo gato e sapato. Por isso que Israel chegou nesse contexto. Houve uma invasão dos contextos de tudo que aquilo que Deus ensinou para eles. As coisas do mundo, do mal, foi entrando, enraizando em Israel. E assim acontece com a nossa vida espiritual. Nós temos o inimigo da nossa alma. Você acha que ele quer nos perder? Nós éramos dele, irmão. Nós nascemos no pecado. Na inocência vamos para a glória, mas quando conhecemos o bem e o mal, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E esse inimigo vem com todas as suas artimanhas, vai invadindo o nosso intelecto, com as filosofias desse mundo, vai invadindo a nossa alma e nosso ser, com essas falácias desse mundo, para nos tirar da presença de Deus. Às vezes eu converso com a minha filha mais nova, ela não está na presença de Deus, e ela fala assim para mim: eu não creio bem assim, pai, criada na igreja, nunca foi batizada. Mas como você não crê bem assim? Não creio bem assim. Convicta, não é assim a juventude hoje? Não tem importância? Não penso bem assim. Olha as artimanhas desse mundo que vão entrando na mente de quem tem toda a força para exaltar, glorificar, engrandecer e lutar pelo nome do Senhor. E quantos nesse mundo, olha as reviravoltas que estão acontecendo nesse contexto de pecado de Israel. Eu estou dando essa pincelada em tudo que está acontecendo nessa ideologia de gênero, irmãos. Olha só essa falácia. Eu quero ser mulher, sou homem. Eu quero ser homem, quero ser mulher. Não, eu não sou nenhum dos dois, nasci errado, eu sou outra coisa, não sei o que vai ser ainda. As leis não sabem ainda o que vão colocar, e nem eles sabem. É isso que está aí fora, é isso que está ali na faculdade, em tantos lugares, professores, tantas coisas dizendo, esse mundo, os coleguinhas, os amigos. Como fugir disso, irmãos, como sair fora disso? O modismo que está nesse mundo, outrora o modismo era
quem não tivesse pelo menos no meu tempo de adolescente, quem não tivesse um cigarrinho na mão, não servia para nada. Então todo mundo fumava naquele tempo. Todo mundo começava a fumar novo. E hoje, se fala certas coisas, vai preso, mas é moda. É moda. O mesmo sexo junto é moda. Casar é moda. Está aí nesse mundo, está aí, tudo bem. Cada um faz o que quer. Cada um vive como quer. Isso sempre existiu, esse pecado sempre existiu desde os tempos antigos. Tudo isso não é novidade, irmãos. Isso existe, a Bíblia sempre falou dessas coisas. Não é novidade para mim e para você. O que é novidade é a igreja aceitar isso, é a igreja não falar sobre isso, é a igreja não falar sobre esse pecado na igreja. Isso que eu não entendo. Pessoas perecendo, cristãos morrendo por falta de quem anuncia a pura, santa e a verdadeira palavra, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será e é eternamente. A sua palavra não muda. Pregadora famosa das Assembleias de Deus, Lana Rosa. Como um pastor levanta uma mulher naquele contexto? E hoje tem sua igreja do sei lá o quê. E acha aqui dentro da Bíblia. É normal isso? Irmãos, eu já estive dentro da igreja sentado. 3 cadeiras. Um homem, uma mulher e outra mulher. Marido e mulher e amante da mulher. 3. Todo dia estava lá. Que bom que estava. A igreja é para isso, a porta está aberta para todo mundo. Sempre preguei Jesus. Sempre falei de Jesus. Depois, um saiu e restaurou a vida do casal para a glória do Senhor. Irmãos, é a palavra. São enfermos. A palavra veio para os enfermos, para os doentes que aceitam e conhecem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há adoração sem fé. Adoração através de fé, de crer, de confiar, e ela penetra, irmãos, a palavra é pregada para todo mundo. Não importa o pecado, não importa o erro, tem que ser ministrada na sabedoria, unção do Espírito Santo, porque quando ela vai entrar como uma espada de 2 gumes. Olha o que diz Hebreus 4:12, eu tenho que adiantar porque o tempo vai embora, mas não vou sair fora desse tema. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Irmãos, ela entra no meu coração, ela entra no seu coração, ela entra no coração do pecador, ela vai, ela penetra, ela é viva, ela age. Quem convence do nosso pecado é o Espírito de vida chamado Espírito Santo de Deus. Se corrige nesse ato, se corrige nessa conduta, se corrige nessa forma de agir, se corrige nessa forma de falar, se corrige nessa forma de andar por aí afora, se corrige que é o melhor para a tua vida eterna. Mas se não se corrigir, nós sabemos o que aconteceu com Israel. E nós sabemos o que vai acontecer conosco, igreja. O arrebatamento vem.
Quem ficar, vai ficar para a ira de Deus. Seu pai vai, sua mãe vai, seu esposo, teu filho, sei lá quem, você fica. Como vai ser sua vida sem seu pai e sua mãe, jovem? Ou mãe, o que será a sua vida sem o seu filho ou seu esposo? Ou esposo, o que será a sua vida sem teu filho e sem tua esposa? A ira de Deus virá. Esse texto nos condiz. E esse hino é propício para nós relembrar a nossa vida de primeiro amor, muito bem externada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que nos levou ao nosso primeiro amor. E hoje, depois de tantos anos que eu conheço a Jesus, eu posso confessar que Jesus Cristo é o mesmo. Ele não muda, a tua palavra não muda, ela é imutável para todo sempre. Independente das minhas falácias, do que eu acho, do que eu entendo, do que eu compreendo, de que o pastor A, B, C e D diz. Quem viu no grupo, viu a colocação que o pastor colocou lá do profeta Ezequiel, dos líderes de hoje em dia. Vou finalizar, mas nesse mesmo contexto. Tempo é pouco, mas acho que deu para entender o que deu para falar, o que é o homem. Que o sopro está nas suas narinas. Porque, irmãos, porque igreja, essa mensagem vai para muitos lugares, então posso dizer, porque igreja que está aí fora dessas quatro paredes, ou você que me ouve, porque mudaste de pensamento. Temos que voltar à prática do primeiro amor. Por que não voltar a ser cheios do Espírito Santo? Por que não voltar a sentir como o fogo do Pentecostes envolveu aquelas pessoas, envolve a minha e a tua e a nossa alma? Por que não buscar o batismo com o Espírito Santo? Por que não buscar os dons espirituais? Por que não buscar o poder e a unção do Senhor nas nossas vidas? Tem coisas aqui, se eu for disser, vocês vão rir. Alguns podem até rir, até duvidar. Mas eu acredito que não. Talvez quem ouve lá fora, mas aqui eu creio que não. Apóstolo Paulo, que atrás dos ídolos fica quem? Os demônios. Não é isso que Paulo diz? O demônio está atrás dos ídolos. Manda foi orar numa casa uma vez, tinha 2 santinhos lá, explodiu, pá, pá, deu 2 tiros, voou. Uma maldição que tinha naquela família, uma senhora tão simplesinha, disse que o Maurutu Cruzeiro correu atrás dela, pastor, vai orar na minha casa, mas espera aí, deixa acabar o culto, eu vou. E chegamos lá, aquela casa simplesinha, eu tive que abaixar a cabeça para entrar, aquelas casinhas simplesinhas, baixinha, baixei, entrei, simples, humilde, mas uma senhora com amor. Ora, pastor, uma cobra está correndo atrás de mim. Como, irmãos, uma cobra dentro da cidade, Maurutu Cruzeiro correndo atrás dela, nem conheço, mas como? Diabo? Pensa que não existe? Vamos lá, irmão, que pobreza. Aí Deus entrou, abençoou, expulsou aqueles demônios, foi embora, tirou toda aquela idolatria daquela casa. Acho que o filho, a filha, a irmã dela, a irmã, ligou de outra cidade, eu vou reformar a tua casa. Depois ela falou, pastor, depois daquele dia, olha a minha casa, toda novinha, toda reformada, Deus me abençoou. Irmãos, prato que explodia na casa. Entrei numa casa para orar, que a moça estava em cima do guarda-roupa. Entrou lá, ficou em cima do guarda-roupa, numa cidade de Minas Gerais, uma idolatria.
demônio fervendo para tudo quanto é lugar, em cima do guarda-roupa. Quando nós começamos a orar e a fazer a campanha, entrou o pai da menina: o senhor é uma afronta, não quero o senhor dentro da minha casa, sai daqui. Saio, a casa é sua. Disse para a esposa: obrigado pelo convite, que Deus abençoe, estou me retirando. Eu saí, mas o demônio ficou naquela moça que subia e se escondia em cima do guarda-roupa. Vocês já viram isso? Jovens de hoje, já viram isso? Vocês não viram, mas tem. E para finalizar, dentro daquele contexto, daquela experiênciazinha que eu disse que o pastor não podia lá orar, vamos nós lá orar, eu e minha esposa. Vamos? Sou chamado para isso, é lutar contra demônio para nós mesmos. Para nós mesmos. Somos chamados para isso. Se te chamar para orar para um demônio, você vai, você é chamado para isso. Não é contra a carne nem contra o sangue, é com ele que eu vou. Sabe por que eu vou feliz e contente, já cantando o hino da vitória? Porque quem vai na minha frente é Jesus, e Jesus já derrotou, para a glória do Senhor. Ide e expulsais os demônios em meu nome, então eu vou. Chega lá, ainda bem que Jesus é o mesmo, não mudou. Então ele estava lá. Se ele tivesse mudado, ele não estava, mas como ele muda, ele estava lá. Vamos orar. É aquele lá, pastor. A irmã da igreja falou: vamos orar. Vamos. Aí eu falei: vamos dar as mãos? Vamos. Ele relutando: vamos dar as mãos? Vamos. Aí fizemos aquele círculo, demos as mãos. Na hora que demos as mãos, eu soltei a mão da minha esposa, da irmãzinha da igreja, corri aqui, grudei na mão dele. E na mãe dele, eu sei lá, do outro irmão dele está aqui do lado, que era Andarilho. Grudei na mão dele. E quando eu falei Deus, ele veio me morder. Não conseguiu. Arrancou um pedaço dele, mordeu ele, arrancou um pedaço dele. Expulsamos aquele demônio. Daqui a pouco Deus mostra para a Zilma: olha, Deus me mostrou alguma coisa aqui. Eu falei: meu Deus, é hoje. Quem faz isso hoje, pastor? Quem gosta de fazer isso? Quem faz isso hoje? Vamos me chamar de ignorante. Não existe mais isso. Não existe. Vai para o campo para ver o que é. E ela com uma sabedoria, Deus não se agrada desses ídolos aqui não. Eu falei: meu Deus, é hoje. Deus não se agrada desse Jesus aí não. Nem daquele santo ali. Ela foi falando. E o diabo manifestou lá. E ela falou: Deus me mostrou uma casinha escura e foi feito um trabalho de magia lá. E vocês têm aqui, não sei onde está. Tá, aí eu falei: olha, Deus está falando aqui que quer libertar vocês. Vocês viram o diabo aqui. E tem uma obra de macumbaria aqui. A irmãzinha da igreja virou para a mãe dela e disse, que foi na casa da mãe dela: mãe, não tem não? Não, mãe. Tem sim. Foi lá e buscou. Uma casinha que foi dada, foi feito um trabalho de macumba, feitiçaria. Foi feito trabalho de macumba e feitiçaria. Entregue bem no dia de casamento. Estava morrendo toda a família, irmãos, endemoniados e oprimidos, uma desgraça naquela família. Hoje é loucura falar sobre isso. O senhor é retardado falar sobre isso. Me dá tudo que tem aí, junta tudo que eu vou levar embora. Eu tinha um corcelzinho laranja, sabe o que é corcel laranja? Laranja, irmãos, meu Deus, da cor dessa camisa, imagina, tá chegando o pastor, olha lá o corcelzinho laranja. Ganhei R$1.000, ganhei, para o campo, para a obra, fui com aquele corcelzinho. Quantas vezes acabou a gasolina, eu acabava o culto, eu levava as pessoas para casa, porque morava longe, acabava a gasolina, eles empurravam, aí
E Jesus abençoando. E Jesus abençoando. E Jesus abençoando. E Jesus abençoando, salvava, libertava, curava, fazia coisas gloriosas. Eu vi aqui, ó, por isso que eu não mudo. Diabo, eu não mudo, porque a palavra de Deus não muda. Eu posso morrer, mas morro pregando essa palavra, porque Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre será eternamente o mesmo. Encheu aquele fundo daquele carro, irmãos, de coisas de idolatria. E o que eu quero dizer para finalizar: por que confiar no homem? Que nada é. Confie em Deus, jovem. Confie em Deus, igreja. Deus é poderoso para te abençoar, Deus é poderoso para curar, para libertar, para entrar com providência na sua vida, na sua casa, no seu corpo físico. Ele é poderoso para te dar a vitória, ainda hoje. Se creres, verás a glória de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado, jovem pastor, pela palavra. Em nome de Jesus eu agradeço.